Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui no nosso segundo culto, logo após essa data que é denominada de Carnaval, essa festa onde acontecem diversas tragédias, diversas dores, diversas complicações, e mediante a isso também não nos isentamos disso, não saímos disso também. Essa festa também dentro da igreja causa alguns transtornos também. Que tipo de transtornos? Às vezes pessoas que estão fracas na fé, essas pessoas ainda que não tiveram também um encontro verdadeiro com o Senhor, essas pessoas acabam de uma certa maneira se prejudicando e deixando a graça de Deus, deixando ali a igreja. Nesse período ela acaba se contaminando. Quando não é pulando carnaval, é vendo pela televisão, é vendo aqueles problemas que tem ali nos canais de televisão, aquelas mulheres nuas, e ali começa a entrar uma pecaminosidade no coração. Depois, para retornar à igreja é muito difícil, porque o coração está cheio de sentimentos carnais, e a igreja ela expressa sentimentos espirituais e não sentimentos carnais. Então as pessoas se sentem meio deslocadas durante um período. Hoje é o nosso culto onde nós celebramos a ceia do Senhor, e é um culto onde a palavra santidade, a palavra conversão, ela está notória até mesmo pelos dois emblemas, o pão e o vinho, símbolo claro da cruz, que representa ali a carne de Cristo sendo rasgada na cruz do Calvário e o seu sangue derramado. Bom, a mensagem de hoje, ela tem como título a exigência da hora. A exigência da hora em que nós vivemos. Qual seria essa exigência? Essa exigência seria a penitência. A penitência nada mais é do que a mesma palavra para arrependimento. Então, dentro deste panorama, nós pretendemos aqui mostrar o que é conversão, o que é verdadeiramente conversão, porque muito se fala de conversão, muito se fala de abandonar, mas as pessoas continuam nas práticas dos velhos costumes do passado, mesmo muitas das vezes tendo abandonado a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a maneira de falar promiscuamente, mas no seu interior continua o mesmo pecador de sempre, o mesmo velho pecador de sempre. Vamos também mostrar dentro dessa mensagem qual o motivo da conversão, o que esse arrependimento acaba mostrando para cada um de nós, qual o motivo, o que está sendo elaborado, e também nós vamos mostrar o que significa verdadeiramente penitência, porque a penitência, existe uma pergunta sobre isso: há alegria na penitência? Muitas pessoas acham que não há alegria na penitência. Muitas pessoas, quando tu vai falar com elas, fulano, você precisa ir ao culto, você anda faltando ao culto, porque é obrigação? Se é obrigação, não vale. Não é obrigação, é um direito. É um direito e um dever da pessoa. A pessoa que falta à igreja costumazmente, a pessoa que falta às reuniões de oração costumazmente, essa pessoa ela não tem prazer em viver juntamente com os santos. Então está faltando nela penitência, arrependimentos do seu pecado. Porque aquela pessoa que se arrepende verdadeiramente, essa pessoa ela vai ter dentro do seu coração o intuito de estar sempre dentro da casa do Senhor. E assim nós iremos então ao primeiro tópico dessa mensagem, a conversão. Quando nós falamos de conversão, nós temos de remeter sempre à pessoa de Jesus Cristo. Jesus ele contempla como as pessoas correm para a própria destruição. Tudo está por um fim. Esta é a última hora. O prazo derradeiro está esgotando. Incansavelmente, Jesus ele aponta para o caráter ameaçador da situação que um pecador assim vive.
Muitos de nós vivemos como se esse dia não fosse chegar, como se esse dia não fosse aparecer. Contudo, nós temos de atentar, porque é o último minuto para te acertares com o seu adversário. Em Mateus capítulo de número 5, do versículo de número 25 ao 26, o nosso Senhor Jesus, Ele coloca isso para nós. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Existe em Cristo Jesus uma situação aonde Ele expressa que cada um de nós deveríamos ter pressa para nos consertar com o Senhor. Muita gente interpreta esse trecho aqui como se fosse o adversário e o inimigo, mas o adversário aqui é Deus, porque nós somos adversários de Deus quando estamos agindo em pecado. Então vamos pressa em agir, em procurar a Deus para consertar a sua vida o mais rápido possível. Não esteja você descansado, achando que esse dia vai se tardar e você conseguirá reverter a sua situação. Você deve aprender com aquele administrador infiel, aonde o Senhor dele retorna e vai tomar conta dele, vai pedir conta dos bens aonde que ele ali estava administrando. No livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de 1 a 8, o nosso Senhor Jesus, Ele propõe esta parábola para que nós viéssemos a compreender o ápice do arrependimento, como um pecador deve procurar se encontrar novamente com o seu Senhor e ali fazer a amizade novamente com Ele. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso? Que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao seu senhor? 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao seu segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos das luzes. O que isso significa para cada um de nós? Isso significa que os filhos das luzes, às vezes, por conhecer a graça e a misericórdia de Deus, não se apressam para se arrependerem verdadeiramente e consertarem o seu erro perante ao Senhor. Eles permanecem na sua vida medíocre em pecado e para eles o seu Deus não vai tirar dele nada, porque eles acreditam que Deus é estritamente misericordioso. Então eles podem viver a sua vida sempre de maneira dissoluta. Contudo, é bem certo que os dias
estão se abreviando. E esses dias se abreviando se resultará na vinda do Senhor Jesus. Israel, quando Cristo veio àquele mundo, Israel não o conheceu como Cristo, como o seu noivo prometido. E Cristo propôs uma parábola concernente a isso, em Mateus 25, de 1 a 12, que diz: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não seja como Israel, que estava ali totalmente desapercebida sobre a vinda do Messias. Que você venha estar sempre pronto, esperando o noivo, para que este noivo venha a habitar com você, venha estar dentro da sua vida. Que você venha ter esta alegria no seu ser, que você possa ter no seu coração a alegria de ter sido escolhida para ser a noiva de Cristo. Que você não venha abandoná-lo, mas que antes você venha ter sempre estas vestes nupcial sobre a sua vida, que representa a alegria de ser escolhido. Mateus capítulo 22, versículo de número 11 e 3, entrou para ver os seus convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu-se. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-me as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Numa palavra só nós podemos dizer: atenção. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor, eles têm de estar atentos. Não basta apenas estar dentro da casa, mas você tem de estar preparado para ter um encontro com o noivo, para estar ali dentro da festa do noivo. Não se entra-se dentro da casa do noivo com qualquer veste, mas é necessário que as tuas vestes seja trocada. É necessário, a conversão é exigida nesta hora que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde tudo é pregado nos púlpitos, mas raramente é anunciado a necessidade de cada um de nós nos convertermos com o Senhor Jesus. A conversão é necessária, não só para os que assim são pecadores, mas também para aqueles que nunca cometeram erros tão grandes na sua vida.
A conversão é para você que nasceu dentro da igreja, que vive desde criança dentro da casa do Senhor. A conversão é para você que, mesmo não sendo crente, tem uma vida honesta, tem uma vida diante ali das pessoas, e as pessoas testificam diante de você. A conversão é para todo ser humano. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículo de número 7: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Queridos, Deus se alegra quando o ser humano, ele reconhece, acima de tudo, a sua miséria, o seu pecado, o seu jeito humano de viver. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos a nos converter. O Senhor Jesus, Ele exige que nós venhamos a nos converter. Quando nós falamos de conversão, nós falamos muitas das vezes em metanoia, retornar, voltar. Mas conversão, ela é muito além disso. Conversão, ela significa, em uma palavra aramaica, que é utilizada em Lucas, capítulo 15, versículo 17, exatamente radar bé, que é voltar a si mesmo. Vamos ler Lucas, capítulo 15, versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Cair em si mesmo, voltar a si mesmo, que não significa recobrar a razão, mas sim ele se converteu. Ele se converteu. O primeiro passo para isso é o reconhecimento da sua culpa. Aquela pessoa que vive e que acha que é perfeita, que não tem culpa nenhuma na sua vida, essa pessoa nunca teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com o Senhor Jesus, ele faz com que nós venhamos a nos chocar com a nossa verdadeira realidade. E quando nós nos chocamos com a nossa realidade, podemos ver e compreender que somos miseráveis pecadores. É o que acontece exatamente aqui nesse texto, ainda em Lucas 15, versículo de número 18, diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. É isto, querido, que se chama-se de conversão. Conversão é o ato de estar diante de Deus e diante do homem e diante de si mesmo e reconhecer que você é um miserável, pobre, cego e nu. É reconhecer que você precisa estar na casa do Senhor a cada dia e a cada momento, se alimentando, buscando Deus, buscando a comunhão com os irmãos, para que você não venha se distanciar da palavra de Deus, para que você não venha se distanciar de Deus. No versículo de número 13, no capítulo 18 de Lucas, o nosso Senhor Jesus, ele diz da seguinte forma: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Verdadeiramente, quando nós olhamos para este texto, podemos ver que o Senhor Jesus, ao dizer isto, ele começa a falar ao nosso interior e começa a nos mostrar que aquele que se converte, verdadeiramente ele não exige nada de Deus. Ele vem humilhado diante do Senhor.
ele vem ali se rastejando perante ao Senhor, e ele tem o reconhecimento da culpa em sua vida, ele tem o reconhecimento da culpa em seu ser. Este reconhecimento da culpa deve ser feito não só perante Deus, mas também perante as pessoas. Ele tem que fazer o pedido de perdão também a seus irmãos. Ele tem de fazer o pedido de perdão também a seus irmãos. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 23, nos diz a palavra de Deus: portanto, se não estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra ti, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Primeira coisa, se reconciliar com o seu irmão. O ser humano precisa reconciliar-se com o seu irmão. O ser humano precisa reconhecer o seu pecado diante de Deus. Salmos 51, do verso de número 1 ao verso de número 4. Esse salmo é o salmo que foi orado por esse publicano, aonde o Senhor Jesus demonstra em Lucas, capítulo 18, versículo de número 13. Provavelmente ele orou todo este salmo, mas nós iremos atentar até o verso de número 4. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Olha que coisa linda. Isto aqui é um servo do Senhor. O servo de Deus não é aquele que entra à presença de Deus no estado arrogante, mas é aquele que entra na presença do Senhor no estado de contritação, no estado de aonde ele vê o seu pecado. Ele sente dor pelo seu pecado, ele sente dor pelo mal que ele cometeu, e ali naquele momento ele não exige de Deus, mas clama pela misericórdia de Deus. Aleluia, glória seja dada a Deus. A palavra de Deus ainda nos diz que aquele que está diante do Senhor, que teve o seu perdão de Deus, ele deve pedir perdão ao seu próximo, e também ele deve fazer notória a sua vida nova perante ao Senhor. Lucas 19, versículo de número 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Não apenas a pessoa diretamente ligada ao fato, mas a todos. O seu pedido de perdão não é apenas individual, mas é também na sociedade onde tu vives. Muitas pessoas dizem: alguém tem alguma coisa a ver com a minha vida? Eu respondo: tem, porque você é carta de Deus nesse mundo. Você é embaixador do Senhor nesse mundo. A tua vida tem de andar segundo os parâmetros do Senhor. A conversão, ela é muito mais do que um arrependimento. A conversão é certamente dar as costas ao pecado. Nós vimos no caso do publicano, em Lucas capítulo 19, versículo de número 8.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando nós falamos de conversão, é dar as costas aos movimentos, às coisas erradas que nós fizemos na nossa vida. No caso de Zaqueu, ele disse não às fraudes, ele disse não àquilo que aonde ele fazia de errado, extorquia as pessoas, ele era corrupto. Se você se converte, você tem de buscar uma nova vida no Senhor Jesus. Você não pode de maneira nenhuma viver nas práticas passadas, de maneira alguma, mas você tem de viver dentro da vida do Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, versículo de número 17 ao 31, vai mostrar o jovem rico. Aquele que se converte, ele deve deixar para trás a tirania do dinheiro sobre a sua vida. O dinheiro muitas das vezes te deixa tirano. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que estão passando aperto, necessidade, e elas estão na igreja, não faltam cultos, estão buscando ao Senhor. É só Deus abençoar elas com um pouquinho mais de recurso financeiro e elas desaparecem da casa do Senhor. Não tem mais tempo para Deus. Quando era pobre, quando buscava, essa pessoa estava sempre na casa do Senhor, querendo aprender mais da Bíblia, querendo aprender mais da palavra de Deus. Essa pessoa respeitava-se muito mais os amigos, respeitava muito mais a sua família. Mas quando a situação financeira dela mudou, o dinheiro se tornou uma tirania na vida dela. Ela deixou a casa do Senhor, ou então está desleixadamente na casa do Senhor. Essa pessoa deixou os amigos, essa pessoa deixou a sua família. Quando nós vimos isso, entristece os nossos corações. Então aquele que converte, ele não se deixa colocar debaixo da tirania de Mamon, de maneira nenhuma. Antes, ele consegue resistir a isso. E a vida financeira próspera na vida dele é uma bênção, porque com isso ele consegue investir na casa do Senhor, ele tem mais tempo para a casa do Senhor, ele consegue ajudar pessoas que estão passando necessidade para glorificar o nome do Senhor. Isso é a conversão verdadeira. Quem participou de alguma injustiça, essa pessoa, ela já não vai mais ali naquele momento assim praticar esta injustiça como nós vimos. Daí por diante, aquele que se converte verdadeiramente, esta pessoa, ela está debaixo da palavra de Deus. Ele nos diz, portanto, quem ouve estas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Querido, conversão é viver dentro da palavra do Senhor. As pessoas que pensam que através de campanha, através de sacrifício, vão alcançar felicidade financeira, felicidade conjugal na sua vida, essas pessoas estão muito enganadas. Porque o crente só consegue alcançar felicidade, prosperidade em todos os sentidos da sua vida, quando pauta a sua palavra, quando pauta a sua vida dentro da palavra do Senhor. Porque é através da palavra do Senhor que o crente ele tem esperança para a sua vida. É através da palavra do Senhor que o crente ele sabe o que vai acontecer dentro da sua vida. É através da palavra do Senhor que nós nos solidificamos
protegidos a cada instante, a cada momento. É nesse período, é nesta hora que nós clamamos ao Senhor, e o Senhor verdadeiramente Ele nos ouve, e o Senhor verdadeiramente Ele nos conduz à perfeição, porque estamos vivendo dentro da palavra dEle. Entretanto, muitos de nós temos deixado a palavra do Senhor para o engodo, para o misticismo religioso, para a feitiçaria cristã. E aí, apesar de conseguirmos algumas coisas, quando vem a tempestade, quando vem o vento, a nossa casa cai. A nossa casa cai. Porque não conseguimos viver dentro da palavra do Senhor. Aquele que está diante do Senhor, ele tem a profissão de fé nele. Ele professa que o Deus eterno é o Deus da sua salvação. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 32, nos diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, aquele que se converte verdadeiramente, ele não nega a Cristo a nenhum segundo da sua vida. Muitos têm vergonha de falar que são cristãos. Muitos têm vergonha de falar que é crente. Cuidado, que o Senhor também terá vergonha de você. O Senhor também estará ali te negando. O Senhor também não estará do seu lado. Porque para que Deus venha ter uma aliança contigo, você precisa ter a aliança com Ele, a cada instante, a cada momento. Nós precisamos ter uma relação com o Pai, aonde supera todos os laços que nós temos na nossa vida. Além de laços familiares, o laço principal é o laço com o Senhor Jesus. O teu relacionamento principal é o relacionamento com o Senhor Jesus. Você foi chamado para ter o Senhor Jesus nas suas vidas. Você não deve de maneira nenhuma se abster disto, porque Deus está com você. Deus está ao teu lado. Não troque Jesus pelo teu filho. Não troque Jesus pela tua filha. Não troque Jesus pela tua esposa. Não troque Jesus pelo parente teu. Jesus, Ele está acima de qualquer laço familiar. Você, quando despreza a Cristo, a igreja de Cristo, por causa de qualquer laço familiar, você está desprezando também a Deus. Você está desprezando também a Deus. A conversão não pode acontecer com um coração dividido. Quando nós falamos de conversão, nós falamos de decisão. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você está com o diabo. Não tem de maneira nenhuma em nossas vidas como permanecer ali com o coração dividido. Por isso que aquele que se converte, ele deve voltar a ser como uma criança. Ele deve ter a humildade de uma criança. Em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 4, a palavra de Deus diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Uma criança, ela depende do pai para tudo. Assim que Deus quer que você seja, assim que o Senhor quer que tu viva. Deus, Ele quer que você dependa dEle para tudo. Deus, Ele quer que você se jogue aos seus braços, tenha naqueles braços fortaleza, segurança, a cada instante, a cada momento. Eu li uma história no terremoto, não lembro, eu acho que foi no Haiti, no terremoto do Haiti, e ali tinha uma história muito interessante. Tinha um menino que abraçou uma coleguinha dele, e o colégio dele desabou mediante ao terremoto, e ali naquele lugar, quando aquele prédio veio ao chão, aquela criança conseguiu entrar debaixo de uma das mesas, abraçou a coleguinha dele, cheio de entulho em cima,
ele repetia constantemente para a coleguinha dele: olha, não se preocupe, que meu pai disse que vinha me buscar aqui no colégio. A coleguinha dele, quando começava a chorar, ele falava para a coleguinha dele: não se preocupe, porque o meu pai disse que ele vinha me apanhar aqui no colégio. Aleluia. E o pai dele, quando soube da tragédia, saiu correndo de sua casa, de seu trabalho, chegou ali naquele lugar e começou a escavar com as mãos. E por espanto do pai, estava ele vivo, abraçadinho com a colega. E ele disse assim à coleguinha dele: eu não disse que meu pai viria me socorrer? É esta humildade que Jesus fala de cada um de nós. É de olhar para Deus e falar: eu sei que meu pai virá me socorrer. Aquela criança não tentou escavucar, aquela criança não tentou tirar nada, porque ela sabia que o pai dela viria ali socorrer ela. E ela tinha uma certeza no Pai humano. Imagina nós, que temos um Pai celestial, que zela por cada um de nós, que está diante de nós a cada instante, a cada momento. Então, quando nós falamos de penitência, o ato de se converter verdadeiramente significa retornar a dizer Abba, ou seja, Paizinho, Pai. Chamar Deus de Pai. Quando nós chamamos a Deus de Pai, nós estamos falando: Senhor, eu sou uma criança em seus braços, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu afeto, eu preciso, meu Deus, de Ti a cada instante, a cada momento, porque senão, meu Senhor, eu sei que eu vou sucumbir a este mundo mal. Oh Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. É isso que acontece na parábola do filho perdido em Lucas, capítulo de número 15. Aquele jovem, ele no seu coração, ele se tornou humilde como uma criança. Deixou de enxergar que já era um adulto, uma pessoa que podia caminhar sozinho. Mas ali naquele momento ele olhou: eu preciso voltar para os braços do meu pai. Eu preciso estar novamente ali juntamente com o meu pai, porque a minha proteção está no meu Pai, eu dependo do meu Pai. Aleluia! Aleluia! Nós dependemos de nosso Pai, que está nos céus. Qual é o motivo? O motivo é bem simples. Na história de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, é demonstrado um motivo para cada um de nós. O motivo que nos converte. O motivo que nos converte está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele é aquele que demonstra todo o amor de Deus. O Senhor Jesus é aquele que é bondoso e misericordioso, que vem sobre as nossas vidas a cada instante e a cada momento. No versículo de número 8, nós vimos, já lemos aqui antes, que quando o Senhor Jesus, Ele diz que vai se hospedar na casa de Zaqueu, os fariseus começam então a questionar: ele vai se hospedar na casa de um pecador. E essa graça, ou seja, esse favor imerecido de Jesus, faz com que ali Zaqueu, naquele momento, ele possa rever toda a sua vida e a bondade de Jesus, que derrubou Zaqueu de dentro de si mesmo, de dentro do seu altar, e ele faz a declaração, aonde não queria mais ser pecador, e que estaria ali naquele momento, fazendo a restituição de tudo aquilo que ele roubou dos outros. Assim é quando nós enxergamos o motivo da nossa conversão. O motivo da tua conversão não é o dinheiro, o motivo da tua conversão não é a tua saúde, o motivo da tua conversão não é o teu casamento, o motivo da tua conversão é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque se não for Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós vamos deixar a igreja do Senhor por qualquer intempérie nesse mundo. O motivo da sua conversão deve ser o Senhor. Outra história que demonstra coisa semelhante é da grande pecadora, em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Ali aquele Simão leproso, que era conhecido dessa forma, recebe a Jesus Cristo.
e ele se sentia o máximo. Você é conhecedor da lei, mas ali veio uma pessoa que naquele momento não se sentia o máximo, mas se humilhou, aquebrantou o seu coração, e ao aquebrantar o seu coração, ela lava os pés de Jesus, com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, um ato extremo de humilhação, porque ela reconhece que era uma pecadora. E aquele Simão leproso continua com a sua lepra, e aquela mulher, ela passa a ser exemplo de adoração pela humilhação que ela se colocou naquele momento. Quando nós falamos de conversão, nós falamos aonde o Senhor Jesus, Ele perdoa os pecados. Na parábola dos dois devedores, aquele que ama mais o seu Senhor é aquele que devia mais ao seu Senhor. A confissão franca de seus pecados, por meio dos seus atos, bem como a gratidão, que quase não consegue encontrar meio para se expressar, é o que alivia o coração do pecador, porque nos faz encontrar o verdadeiro caminho. Jesus é o motivo da nossa penitência. Jesus é o motivo da nossa conversão. Em Jesus, quando nós falamos dele, toda a nossa conversão está dentro do estado máximo. É que nós enxergamos que temos de ter o mais rápido possível o arrependimento de nossos pecados. Lucas, capítulo de número 13, no versículo 1. Naquela ocasião, alguns dois que estavam prestes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Queridos, não existe diferença de pecado. O que existe é um homem convertido e uma mulher convertida. Se você tem um pecadinho na sua vida, ele não é pecadinho, ele é o pecado. Se você está afastadinho do Senhor, você não está afastadinho, você está afastado do Senhor. Se você prefere ficar em casa em vez de vir para a igreja do Senhor, você está afastado, você está apostasiado do Senhor. Isso é bem do que certo. Conserte com o vosso Deus. Conserte com o vosso Deus. Enxergue no Senhor que Deus Ele tem para você a verdadeira conversão de seus pecados. O Senhor está diante de vós a cada instante, a cada momento. No próximo tópico, vamos ver a alegria da penitência. Será que uma pessoa que se converte, ela tem alegria? Porque ela se coloca debaixo de um jugo muito grande. Claro que há alegria. Porque aquilo que você vive nesse mundo, verdadeiramente não é alegria. A verdadeira alegria é quando você está diante da presença do seu Pai. Lucas capítulo 15, versículo de número 25, diz a palavra do Senhor: enquanto isto, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Quando o pecador se converte, se arrepende do seu pecado, verdadeiramente há uma festa no céu. Porque o Senhor não sente prazer na morte de nenhum ímpio. O Senhor antes quer que todos se convertam e venham ter a vida eterna. No versículo 24 e o versículo de número 32, isto também demonstra para nós esta alegria. O porquê desta alegria? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso.
Versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, quando nós falamos de conversão, nós falamos de verdadeira vida em Cristo Jesus. A verdadeira vida é esta, que o mundo não reconheceu a Cristo, mas alguns dentro deste mundo reconheceu a Cristo e saiu do seu estado de pecado para um estado em santidade na presença do Senhor, e ali transpassou a morte, e ali deixou de estar juntamente com aqueles que iriam morrer, porque eles encontraram o Senhor Jesus. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 5, versículo de número 20. O Senhor Jesus, inspirando o seu apóstolo João, colocou da seguinte maneira: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conhecemos aquilo que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você está em Cristo Jesus, você encontra nele a verdadeira vida, você encontra nele a vida abundante, você mergulha no Senhor, e quando você está diante de Deus, o Senhor Jesus, ele está também diante de ti. Por isso que aqueles que se convertem, eles devem sempre ter o óleo da alegria do Espírito Santo em suas cabeças, como está no livro de Eclesiastes. Nós temos de ter sobre a nossa cabeça a alegria do Espírito Santo. E essa alegria, ela é manifesta em nossas vidas, porque nós temos o poder de Deus sobre nós. E esse poder de Deus, ele demonstra para nós que nós temos sobre nossas vidas a misericórdia do Senhor. Porque essas misericórdias são exatamente a causa de nós não sermos consumidos. De maneira nenhuma nós seremos consumidos nesse mundo, porque o Senhor Jesus, ele nos deu esta misericórdia sobre nossas vidas, e essa misericórdia, ele nos traz a salvação no seu nome, para que nós viéssemos a ter a sua vida, porque a conversão, ela é a alegria do próprio Deus. Nós vimos em Lucas, capítulo 15, versículo 7, que há, e no versículo 10, que há alegria nos céus, alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se converte. Deus, ele quer que cada um de nós venhamos a nos converter, porque quando nós nos convertemos, o nosso Deus, ele age segundo as suas misericórdias em nossas vidas, e assim nós vamos nos tornar semelhantes a uma noiva que está ao encontro do seu noivo, e esse noivo terá a alegria por ter encontrado a sua noiva. Isaías 62, versículo de número 5, nos diz: assim como uma jovem se casa com assim como um jovem se casa com a sua noiva, e os seus filhos se casarão com vocês, assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por vocês. Querido, o seu Deus quer achar alegria em você. O seu Deus quer achar alegria em você. Seja motivo de alegria para o Senhor. Se converta, arrependa-se do seu caminho, que eu tenho plena convicção que o Senhor, ele vai te dar toda a alegria de sua vida. Amém? Então que Deus assim
abençoe a cada um de vocês no nome santo de Jesus.